Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, idades falseadas no futebol. Uma realidade que ninguém quer ver. Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje vamos olhar para o desporto. Mais precisamente para o futebol. Porque o Paulo Curazo está a fazer uma investigação que foca na realidade oculta dos contratos com idades adulteradas. Na prática, jogadores mais velhos vêm para Portugal com idades adulteradas na esperança de reforçar as camadas jovens e com estes jogadores as escolas dos clubes conseguirem títulos, reforçando a competitividade dos graus de formação dos clubes principais. Escreve Paulo Curado que quando aterrou em Lisboa, em fevereiro de 2019, a Lamara trazia um rótulo sedutor. Era uma promessa africana saída de uma academia de futebol da Guiné-Bissau com apenas 13 anos nos documentos. Passou pelo Sporting e pelo Braga até que o Olivais e Moscavide tratou de o inscrever na Federação Portuguesa de Futebol. Não seria mais do que uma ponte, um degrau quase invisível. 4 dias depois, já estava nos relevados da formação do Benfica. Mas por detrás das fichas de inscrição e das datas de nascimento, escondia-se outra realidade. De acordo com uma investigação do Público, este jogador teria afinal 19 anos na altura, quando foi inscrito, com apenas 13. Paulo Curado é o autor desta investigação e está comigo no P24 de hoje. Viva, Paulo! Muito obrigado, Ruben. Tu estás neste momento a escrever uma série de 3 reportagens de investigação, sendo que a primeira saiu nesta segunda-feira. E vou-te pedir para me resumires um pouco esta história que saiu nesta segunda-feira sobre uma promessa da formação do Benfica. O que é que, ao certo, tu descobriste? Eu, tive acesso a um conjunto de documentos, a uma base de documentos, e tive acesso a alguns contactos através da Guiné, de outros trabalhos que tinha desenvolvido na Guiné-Bissau, nomeadamente em relação ao setor bancário, e apanhei um conjunto de situações, nomeadamente documentadas, que são um pouco usuais neste tipo de casos, não é? Digamos que, usando aqui, passa a expressão, 2 jogadores, ou no caso um jogador, que é o Alamara, do qual obtive documentos que comprovam de facto que o jogador avançou 6 anos em relação à idade que tinha, portanto viajou para Portugal com 13 anos, quando na realidade teria 19. O percurso que ele tem cá dentro, os intermediários que surgem neste processo, que são imensos, de um jogador jovem, como se diz, que vem jogar inicialmente para as camadas jovens à experiência do Sporting, passou pelo Braga, mas não havendo documentação necessária para que pudesse ser inscrito, acabou por rumar ao Sul e encontrou um clube que lhe fez a inscrição, assegurando essa documentação, por assim dizer, do lado do jogador ou dos familiares do jogador. A partir daí, 4 dias depois, em poucos dias, passa para o Benfica. O Benfica não tem, digamos, este ónus da inscrição, segundo o próprio dirigente do Olivais e Moscavide, é um processo burocrático. O Benfica e outros clubes grandes, nomeadamente, que se escusam a ter estes processos depois da auscultação, e nomeadamente o ónus da questão documental do jogador. Essa é feita por um clube, digamos, menor, por assim dizer. Portanto, aqui o Olivais e Moscavide funciona como testa de ferro. Uma ponte, sim, uma ponte, uma testa de ferro deste processo, uma ponte, até porque passaram inúmeros jogadores vindos da Guiné para o Olivais e Moscavide, nomeadamente o próprio Olivais e Moscavide admite que entre 2018 e atualmente 75 jogadores foram inscritos por um empresário guineense, e estamos só a falar das camadas júniores e séniores, não falamos aqui de infantis, iniciados, juvenis, etc. e tal. E, portanto, a situação mais incrível que tu te paras neste trabalho é precisamente o facto de não ser algo desconhecido para ninguém. Digamos que todos os agentes intervenientes nestes processos estão, informados, ou pelo menos avisados ou alertados para este tipo de situações. Daí que muitas vezes utilizem estes tais clubes pontos, porque não querem ter o ónus de, eventualmente, de se vir a descobrir. Isto, para quem não está tão dentro do futebol, pergunta porquê é que compensa um clube ter um jogador com uma idade falsa? Ou seja, ter um jogador de 13 anos quando na realidade ele tem 19. Estamos aqui a falar de troféus das camadas jovens, e é algo que preocupa de facto os clubes, é extremamente competitivo. A maior parte das pessoas com quem me referi, estamos a falar de dirigentes, treinadores, jogadores, um conjunto
conjunto infindável de agentes desportivos. O que me dizem é que, de facto, o que está aqui em causa muitas vezes é o êxito das camadas jovens e destes clubes em termos de formação, o que vai dar depois uma exposição às suas próprias escolas de formação, o que é uma mais-valia em termos de mercado internacional, sabendo que Portugal é um país formador de jogadores e com excelentes resultados nesse campo, mas estes jogadores acabam por dar ali algum relevo do ponto de vista competitivo a estes clubes que ganham competições júniores, portanto inferiores, de formação, por assim dizer. Por outro lado, os agentes que estão relacionados com estes jogadores aproveitam também este facto, muitas vezes para o retirarem prematuramente destes clubes maiores e, como no caso do Alamar, e irem para o estrangeiro, não é? O que parece à primeira vista ser um bom negócio, um jogador que é uma promessa, que teve imenso resultado em termos de formação jovens, não deu ainda provas em termos de séniores, mas é uma forma óbvia que muitos clubes procuram na formação de grandes clubes, clubes menores, como neste caso um clube dinamarquês, mas há outros clubes que procuram nas formações, digamos, nos restos das formações dos clubes que deixam escapar ou que não conseguem prolongar vínculos com estes jogadores, vão buscá-los. E, portanto, é neste mercado depois que funciona. O jogador, não há outro termo para dizer, é explorado, por assim dizer, por os agentes que estão à sua volta até ao limite das suas faculdades. Há jogadores que são relevantes nestes casos. Há suspeitas sobre muitos jogadores que são, digamos, jogadores do ponto de vista de dimensão mundial. Há muito tempo que isto existe e pronto, e há esses jogadores que mesmo assim resultam do ponto de vista em termos profissionais, mas a grande maioria destes jogadores não vão ter uma carreira longa, não vão ter uma carreira mesmo com idades alteradas, acabam de entrar no circuito profissional e não terem a qualidade ou pelo menos o desempenho desejável, na maioria dos casos, claro. E o que é feito depois destes indivíduos, não é? Que ficam pela Europa espalhados e são, digamos, uma base de imigração também, embora muitos deles já obtenham a nacionalidade em Portugal com o passar do tempo, porque há outra característica neste trabalho, que é a questão de eu ter revelado um bocadinho e percebido que há digamos, uma procura por adoção de jogadores neste caso da Guiné, mas também em alguns sítios em Cabo Verde ou até no próprio Brasil. Há situações em que há de facto uma adoção destes jogadores por parte de alguém, de um novo pai, e é nesse ato que depois se transforma ou se altera a questão do nascimento. Por exemplo, são jogadores que herdam nomes de pais adotados, inclusive eu ouvi situações que não falo neste texto, mas situações de ex-combatentes na Guiné que teriam também a ser contactados eventualmente para adotar crianças que poderiam depois desempenhar em termos de formação de futebol e recebê-los cá, o que facilita imenso em termos do processo de própria naturalização dos jogadores. Temos noção da dimensão deste fenómeno em Portugal? A dimensão é extremamente preocupante e por aquilo que eu falei, digamos, estamos aqui a falar de uma larga percentagem dos jogadores que chegam nestas condições. Eu falei com empresários que me disseram, inclusive, que pagavam, empresários portugueses que trabalharam com jogadores na Guiné, que me diziam que pagavam 500 euros para fazer uma alteração no registro de um jogador que lhes propunham, que lhes era proposto. Ouvi falar neste tipo de situações, mas o que é mais espantoso e de alguma forma desconcertante é não haver na realidade um espanto em relação a este assunto. Talvez a dimensão aqui das idades e a diferença de idades tenha causado algum freelance, algum elan, mas na verdade que para além desse elan não é assim uma surpresa total. Aliás, não é surpresa nenhuma, diga-se, para nenhum destes agentes contactados no futebol. E estamos a falar de presidentes, dirigentes, treinadores, técnicos. A minha questão que coloquei aqui durante algum tempo era como é que, do ponto de vista fisiológico, não era possível detectar este tipo de situações. Mas aparentemente ela muitas vezes salta à vista. Eu recebi fotografias, documentos de jogadores que apresentam ter 15 anos, 14 anos e cuja massa muscular coloca muitas dúvidas, ou a própria ou a altura, por exemplo. Em muitos casos há situações que lhe chamemos quase caricatas neste ponto. E há sanções para os clubes ou nunca existiu uma confirmação de uma alteração de idade que pudesse sancionar um clube? Já houve queixas em tempos e digamos que as sanções maiores vão para os jogadores, muitas vezes, e para o clube, mas lá está, é questão probatória, é preciso provar que o clube saberia ou estaria informado, ou foi conivente, ou foi... e daí que os clubes tenham
um bocadinho escudado desta possibilidade, utilizando estes clubes menores, que são eles que têm o ónus da inscrição, e, portanto, quando chegam a clubes grandes, digamos que o clube não fez nada para além da transferência, porque o jogador já está inscrito, portanto, já enviou toda a documentação que implicaria a sua inscrição e que vai depois ser a base do seu processo de naturalização como português, e digamos que se escudam, porque já houve casos em que houve, portanto, situações de investigações policiais em que houve, de facto, alguma punição que eu me parece que é bastante limitada e pouco, digamos, desincentivadora deste tipo de criminalidade. Queres avançar um pouco das histórias que vais trazer nos próximos tempos? Dentro dos limites do que podes contar, obviamente. Tenho aqui alguns protagonistas que encontrei pelo caminho digamos, de agentes que estão envolvidos ou que estiveram envolvidos durante muito tempo neste género de casos e que trouxeram, digamos, muitos jogadores para a Europa. Há um caso de um agente que diz ter trazido até 2018 90% dos jogadores guineenses que estariam na Europa. E depois tenho um conjunto de dados de outros jogadores, de alterações documentadas de idades, alguns deles já em fase de serem retirados do futebol, outros ainda a jogarem, e portanto não querendo adiantar muito mais do que isto, digamos que o processo continua. Este era um caso inicial precisamente pela forma sintomática, reveladora, digamos, da situação, paradigmática, mas tenho outros casos que, como digo, estou a aceder a dados relativamente a isso. Ainda é um trabalho em continuidade, por assim dizer. Paulo, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado, Ruben, foi um prazer. Obrigado, muito bom dia. E para terminar, não só a sugestão de ler as investigações do Paulo Curado em público.pt, como também a de estar atento ao novo podcast do Público, podcast narrativo, que sai nesta quinta-feira em parceria com a Antena 1. Alcafaz, o maior acidente ferroviário de Portugal. Assinalamos os 40 anos do acidente ferroviário, percebemos o que falhou, ouvimos vítimas, testemunhos e temos acesso pela primeira vez ao inédito relatório do acidente. É para ouvir nas plataformas habituais. Da minha parte é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Tenham um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.